bom dia. Primeiramente, antes de tudo, feliz Dia dos Pais. Estamos aqui gravando no Dia dos Pais. O pai da Elisandra tá longe. Tá longe. O meu tá perto, mas como a gente tem esse compromisso, a gente vem nesse compromisso e quando dá a gente aproveita, porque Dia dos Pais é igual Dia das Mães, todos os dias. Eu sou a Natasha, sou gestora da Gente Miúda, sou mãe e sou técnica de enfermagem. Bom dia, pessoal. Feliz Dia dos Pais para quem nos acompanha tanto nas redes aqui no Instagram quanto no YouTube agora. E eu sou a Elisa, eu sou responsável pelo e-commerce aqui da loja e hoje a gente vai falar sobre gestação, né? Por mais que seja o Dia dos Pais, logo dia 15, né, o Dia Mundial da Gestante, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse período tão importante na vida de uma mãe. Então vamos lá, gestantes. Para quem quer gestar, para quem já gestou, é um momento muito importante na vida da mulher. É um momento muito diferente de tudo que a gente vive. E então a gente começa abordando o que ninguém te conta sobre a gestação e como a rede de apoio pode fazer a diferença. A gestação é um momento único da mulher, onde ela, né, para quem acredita em Deus, e eu não consigo falar sobre isso sem dizer que Deus existe. Eu acredito muito em Deus, mas atendo pessoas que não acreditam e eu sempre falo, né? Só Deus para fazer um serzinho se gerar dentro da gente, gerar uma vida perfeita, maravilhosa, com o corpinho todo perfeito dentro da nossa barriga, né? Então, é algo para mim que é sublime, a gestação e sentir o bebê mexer dentro da gente, as emoções, o amor que desperta depois, que eu sempre falo que o amor é uma explosão de sentimentos e não dá para descrever. Depois que o bebê nasce, para mim, foi assim, cada caso é um caso, então é um momento muito diferenciado. Sim. E aí hoje a gente vai falar sobre alguns sintomas que ninguém fala, né? Todo mundo fala da parte boa, mas os sintomas, as dificuldades que a mãe tem durante a gestação ali ninguém comenta. O primeiro da nossa lista aqui vieram os físicos. A gente faz um apanhado, coloca nosso conhecimento aqui junto com vocês, o que a gente não domina a gente estuda um pouquinho mais para trazer para vocês. Os físicos geralmente começa ali, eu acho que é o mais pontual para mim, foi muito pontual. Eu fui uma gestante de verão, fiquei grávida em agosto e tive todo o nosso verão grávida e fui ter em maio, então eu fiquei muito inchada. Eu realmente fiquei muito inchada, os meus pés incharam. Eu tinha uma sandalinha, comprei uma sandália dessas de conforto. Hoje tem inúmeras no mercado, mas na época forte mesmo era Usaflex. E eu lembro que eu comprei 2 números assim, meu calço 36, eu andava com aquele 38, porque o pé ficava uma bolinha no final do dia. Eu trabalhei durante toda a gestação e eu trabalhava sentada. Então o pé ficava sempre, né, a circulação sempre muito parada, porque tá sentada. Então eu fiquei assim. E a mulher, quando ela tá ali no finalzinho da gestação, ela tá inchada, gente. Geralmente o nariz aqui, ó, ele dá aqui incha, aí fica assim meio inteiro aqui. A boca incha também. Sim. Os olhos menos. Se não for no início, ali vai ser depois, né? Porque depende do caso. Tem gestante que passa a gestação toda praticamente, né? Começa ali já no início. E tem gestante que no final, mas não passa batido, né? O inchaço. Mas tem mulher que não incha muito, assim. Tem mulher que o pé não fica. Eu fiquei sem tornozelo, eu fiquei com o pé de pão ali, aquele que edema mesmo, que tu apertava, né? E ficava aquele inchaço mesmo. Eu fui bem inchada, mas mais parte de baixo, assim. O final, só o rostinho, assim, que ficou inchado. Mas é um mesinho antes ali, que daí tu fica bem... E eu fiquei bem gordinha também. Então, isso também propicia, né? Eu ganhei muito peso. Eu ganhei 17 quilos. Então, é bastante, que geralmente o indicado aí, eu acho que é 10, 9, 10, 12. Eu fiquei 17, então é bastante. Aqui fala mãos, pés e rosto. Tem gente que incha a mão. Eu lembro que a minha irmã dizia que não conseguia, a aliança dela não entrava mais. Tá. Ela colocava aliança aqui. Mas não são todas as pessoas que incham as mãos. A mudança no paladar eu acho incrível.
É, porque assim, eu não como feijão. Não comia feijão. Eu não apreciava o feijão. E durante toda a minha gravidez, eu comecei a amar feijão. E eu como feijão até hoje e eu gosto muito. E então eu passei 24 anos da minha vida sem ser fã de feijão. E hoje tu me dá um prato com arroz e feijão, assim, é uma coisa que eu aprecio de comer. Olha que interessante. Foi a gravidez que mudou isso. Aí o sushi. Sou apaixonada por sushi. Na gravidez eles não indicam você comer muito sushi porque ele é cru. Pode ter algum verme, alguma coisa, né? E mesmo que seja de boa procedência, a gente tem que cuidar, porque qualquer coisa ali, bactéria, enfim, por ser um alimento cru, então eles pedem pra gente evitar, o médico pede. E eu sempre gostei muito de sushi. E aí, de repente, gravidez zero. Não tinha vontade, não podia nem sentir o cheiro. Muda, né? É muita coisa que altera no organismo. Aí também tem os cheiros, não, né? Isso falando de paladar. Aí às vezes o que eles dizem que é o desejo. Às vezes uma vontade muito pontual de comer uma coisa específica. Um negócio estranho. Cítrico, que às vezes não come. Aí tu também às vezes tem vontade de comer, às vezes tem vontade de comer cítrico. Tem mulher que diz que tem vontade de comer, não sei se já ouvi isso falar, comer barro, tijolo. Sim, ração também, ração. Eu fico pensando assim, será mesmo, gente? Depois vocês comentam aqui se vocês tiverem algum desejo estranho. Porque eu vi a Yasmin Castilho fazer na gestação dela, que ela ficou com muita vontade de experimentar a ração da cachorra dela. Certo cheiro característico, aguçava alguma coisa do paladar. Então o corpo ele muda tanto que a gente tem essas vontades diferentes, assim. Aí tem a questão do cheiro também, o cheiro de a pessoa não gostar do cheiro. Por isso que tem gente que enjoa do marido, vocês sabiam. É sério, a mulher ela fica com uma sensibilidade ao cheiro e ela às vezes não gosta do cheiro do parceiro dela, né? Do marido, do companheiro, namorado, enfim. Então ela às vezes fica com dificuldade com o cheiro. E às vezes é um perfume que ela não consegue usar durante a gestação. A mulher ela fica diferente. O corpo dela fica todo alterado. E aí esse negócio do cheiro, aí a comida, às vezes entra no lugar e não se sente bem. A gente nem tá falando de enjoo, é realmente o cheiro de algumas coisas específicas que a gente sente... Que se torna desagradável, né, por conta disso. Depois aí tem a questão dos enjoos, né, mas aí é relacionado a isso mesmo, ao cheiro. Aqui fala da... Vou deixar os enjoos mais pra frente. Aqui tem o sangramento gengival e sensibilidade aos dentes. Isso está relacionado com o cálcio, né? Que o bebê pede. O bebê consome todo o cálcio da mãe, igual ferro, igual outras coisas. Então tem muitas mães que o suplementam e a gente tem que ter uma alimentação bem regrada porque o bebê pega tudo da gente. Então se a gente não tiver, vai ter falta dele também. Sim. Então é muito comum gestantes ter problemas dentários e tá relacionado ao cálcio. Então, é uma parte que a gente tem que cuidar bastante quando a gente pretende ficar grávida e consegue se planejar, ir ao dentista, ver se tá tudo ok, porque isso influencia bastante. Entendi. Aqui diz que é do aumento do cabelo. Gravidez, muitas mulheres, elas ficam com o cabelo muito bonito. O cabelo mais bonito, mais volumoso, como ele diz, aumento de queda de cabelo. A grande maioria. Eu não conheço relatos de mulheres que têm pouco cabelo durante a gestação. Porém, com a amamentação, é muito comum. Já ouvi falar também. A gente fica calvo aqui, ó. Cai tudo. Com a amamentação, o meu caiu. Assim, tem algumas mulheres que não, mas a grande maioria cai aqui. A gente fica com pouquíssimo cabelo aqui e aqui na entrada. Aí depois ele volta, gente, é normal. Vai tudo pro bebê, então acaba realmente caindo. É bom, renova o cabelo já fica mais bonito, vem novo. A mudança na pele. Tem mulheres que ficam com a pele mais oleosa, tem mulheres que ficam com a pele mais seca. Porque vocês têm que entender que assim, o teu corpo inteiro está trabalhando para gerir um corpo. Para fazer uma vida. E depois para alimentar a vida. Então tudo isso modifica o corpo inteiro. Sim. Por isso que tem um médico, eu não me recordo o nome dele agora, que ele fala sobre mulheres, ele é especialista em gestação.
né? Mulheres ficar grávidas. E ele fala que a melhor idade para mulher ficar grávida é dos 17 aos 25 anos. Que hormonalmente ela tá com tudo lá em cima, muito bom. Tudo ok, né? Não tem nenhuma deficiência de nada, porque eu acho que é uma idade, eu acredito que seja uma idade que a gente ainda não conseguiu danificar o nosso corpo com o nosso estilo de vida. Porque, por exemplo, eu sou viciada em café, óbvio que o café ele deve prejudicar alguma parte do meu corpo, porque eu consumo muito ao longo de anos. Uhum. Aí tem o hábito de, né, no meu caso agora eu tô um pouquinho acima do peso. Isso também influencia. Então, quando a gente geralmente está ali dos 17 aos 25, a gente está no gás, na energia, nossos hormônios estão todos muito regulados. Então, é a melhor idade para gestar. O corpo está muito bom para receber uma gestação, para se recuperar mais fácil. Tudo tá lá em cima, porque a mulher depois dos 30, né, tem muitas quedas já hormonais. Então, dos 40, então nem se fala. Então, eu acredito que esteja tudo vinculado a isso. Tanto é que antigamente as gestações eram bem tranquilas, né? Se for ver num ponto de vista geral. Porque a maioria das mães tinham filho cedo, né? Eu fui mãe aos 24, a Arthur nasceu com 25. E eu achei... E assim, ó, 15 dias eu já estava usando as minhas roupas normais, as minhas calças jeans já me entravam. A cicatriz é muito bonita, a minha cicatriz. Recuperei fácil. O cabelo caiu, mas logo voltou, então eu acredito que o corpo tá ali com aquele gás todo e consegue se recuperar muito mais fácil. Gente, a gente grava aqui no shopping e é o segundo domingo que a gente vem, tem um alarme disparado. Então esse barulhinho de fundo, perdoem, mas a gente já escolhe domingo de manhã, a gente para uma rotina, não faz lazer no domingo para vir gravar aqui, para ter um silêncio. Mas a gente foi pega 2 vezes já com esse barulho aqui e não está nas nossas mãos tirá-lo. Então, nas nossas mãos. Então, vamos fazer essa parte aí. Esperamos que o próximo domingo não tenha barulho. O aumento da transpiração, mesmo sem calor. Cai no metabolismo. O corpo está trabalhando para produzir a vida e aí a gente fica mais encalorado. Então a gente realmente sente um pouquinho mais de calor. Emocional e mental. Aí ele pega bem na parte dos hormônios, né? Que eu fiz uma pesquisa rápida, porque eu sei que o hormônio ele mexe muito com o nosso corpo. Porém, os hormônios, eles fazem... Cada hormônio tem uma específica. Eu li ali que 7 hormônios mexem com a gente. Eu fui pesquisar durante a gestação e a amamentação, lactação até 1 ano. Então eu pesquisei para entender um pouquinho, porque apesar de entender, eu não sei dizer todos os nomes com o que ela faz. Mas o inicial ali, o hormônio que pega bem no início, eu sei que é o HCG, que é o que aparece no exame de sangue. E ele está relacionado ele aumenta muito no corpo, que daí é onde a gente descobre que está grávida. E esse hormônio, em muitas mulheres, ele é produzido com volume que aonde causa enjoo. Tem mulheres que elas desenvolvem, elas têm tanto hormônio que elas ficam enjoadas. Por isso que eu disse, deixa o enjoo um pouquinho mais pra frente. Então a mulher, ela enjoa porque tem mulher que ela produz o hormônio numa grande quantidade e ele acaba fazendo mal, onde dá os enjoos. Tem mulheres que o hormônio, ele produz bastante, mas ele não causa essa náusea, então é de corpo para corpo. Por isso que é bem comum no início, né, Natasha? Porque no início, quando descobre, que provavelmente tem um aumento desse HCG mesmo. E muitas gravidinhas passam mal no início mesmo, né? Até 14 semanas. Esse enjoo. Aí depois passa o hormônio regulariza. Tem gestantes, relatos de gestantes aqui, nossas clientes, que passaram a gravidez enjoada, tá? Mas não são todos os casos. Aí, por exemplo, em casa não pode mais limpar a casa com produto de limpeza específico, porque enjoa, o marido não consegue passar mais um perfume. Às vezes ela mesma, a mulher, ela fica muito sensitiva no cheiro. Então, às vezes ela tá aqui, ela começa, eu tô suada, eu tô fedida, ou chega perto de alguém, acha que a pessoa não tá muito bem, ou... começa a sentir o cheiro lá da esquina, lá... Aí então... fica com vontade de comer, porque sentiu o aroma de alguma comida específica, sente mais o sabor, o paladar muda, então tudo isso muda.
Então tá relacionada à gravidez. Aí aqui a progesterona, ela mantém a gestação toda, ela relaxa os nossos órgãos e prepara para a amamentação. Progesterona é o que dá, ela fica ali bem contínua na gravidez. O estrogênio, ele ajuda a crescer o útero, as mamas, e ela melhora a circulação. Então, o estrogênio e a progesterona, elas são bem pontuais durante a gestação. E ela traz o brilho e o humor. Olha que interessante. Que legal. Aqui, HPL e somatomatropina. É um palavrão. Ajusta o nosso metabolismo. Esse eu tenho que colar, gente, porque eu não sei de cabeça, não. E reservas maternas para o feto. A relaxina prepara as articulações para o parto com um cheirinho de dor. É porque assim, né? A nossa articulação aqui, a mulher, ela vai trabalhando somente por isso que a mulher, quando ela tá gestando, muitas mulheres, não são todas, elas aumentam o tamanho do quadril. E ele volta, mas não volta totalmente. Por quê? Porque ele tá preparando para o parto normal, então ele abre a anca, que eles dizem, né? Sim. Existe uma movimentação aqui nessa estrutura da mulher quando ela tá gestante. Então, provavelmente é esse que faz. Tanto que assim, ó, eu tive desde os 6 meses de gestação muita dor no quadril. Sentia dor aqui, né? Como se fosse a junção ali do fêmur aqui. Aqui com a... Bacia, acho que chama. Não, aqui é o ilho, né? Que é aqui, mas é como se fosse nessa articulação ali do fêmur. Como se ele estivesse abrindo mesmo. É, uma dor, assim, sentava, doía, às vezes deitava, doía. E eu tive esse desconforto durante o 6º mês em diante. E aí eu questionei com a médica e ela falou pra mim, não, é porque ele tá trabalhando pra abrir. Aí depois a gente trabalha, estuda e vê que é isso mesmo. A prolactina, que é aquele hormônio maravilhoso, que esse é da amamentação, que a gente fala, que ele, incentiva o leite e reduz o libido temporariamente. Então, tu tá tão produzindo, e o pico da prolactina são os primeiros 30 dias, mas ele se estende ali até os 3 meses alto. Por quê? Porque é o momento que tu não consegue dormir suficiente, e aí tem a quarentena, né, da mulher mesmo. Então, os 30 dias ali, ele é bem alto. Por quê? Reduz o libido, porque a mulher não pode, ela não tá organizada ainda internamente para ter uma relação. E ao mesmo tempo, ele faz a produção do leite, que é aquele leite que a gente já falou na outra vez, que é o leite bem maravilhoso pro bebê, que é o dos primeiros 30 dias, os 14 do colostro, e depois a primeira fase do leite ali, que daí depois tem a segunda e a terceira, nos 3 primeiros meses. Mas então é interessantíssimo isso, porque daí a mulher, ela tá toda focada no bebê. E é tudo perfeitamente, né? Tipo, parece que uma coisa encaixa na outra. Deus é perfeitinho. A ocitocina, que ela vem para facilitar o parto, por isso que eu sempre brinco, se vocês tiverem condições, é sério, isso eu tô falando, não tô de brincadeira, mas mulher e homem que tiverem condições, eu digo condições porque às vezes a mulher tá com muita dor, entrou em trabalho de parto, quer ter parto normal, vai lá e dá uma namoradinha. Dizem que ajuda mesmo. Sim, porque tu libera ocitocina e ajuda no trabalho de parto. E então ele faz a parte da facilitação de parto, a ocitocina, que é o hormônio do amor, a produção do leite e o laço afetivo com o bebê. Porque daí tu fica até por isso que o bebê nasce. Dizem que a dor do parto é a segunda maior dor do mundo. Só depois parece que é ter queimadura. E o bebê nasce, tu olha pra ele, ai, lindo, maravilhoso. E aí depois quer ter outro. Por quê? Porque ele libera tanta ocitocina que a mulher se apaixona pelo bebê. Esquece do que passou, né? E a ocitocina, ela, junto com a amamentação ali, então é tudo ligado, né? Quando tu começa a amamentar, o teu corpo já começa a liberar mensagem pro teu corpo para ele começar a reduzir o útero. Então já vai começar a comprimir o útero, porque o útero ele tem até 9 centímetros e ele vai 100 vezes o tamanho. Então, imagina, vai caber o bebê ali dentro. Eu li também que tem um hormônio que ele ajuda a espessar a parede de dentro do útero, que eu não vou falar o nome porque eu não tenho certeza, não me lembro.
Mas limpar, no caso? Não. Ele espessa a parede do útero, eu acho que é o endométrio, tá? Não tenho certeza. Meus professores me veem aqui agora, eles me esganam se eu não tenho certeza. Ele espessa pra quê? Pra ajudar a alimentar mais, pra ali a alimentação do bebê. Então ele faz isso como se ficasse mais forte dentro do útero. Agora, cuidar do meu ourinho aqui, então. Sim. É interessantíssimo. Aí depois o cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, que a gente tem que ter sim, gente. O cortisol, ele faz com que de manhã tu faz aquele gás para te levantar. Se a gente não tivesse o cortisol de manhã, sem estar gestando, tá? A gente não teria essa disposição. Eu acho que meu cortisol é baixo. Pode ser, pode ser. Que eu sou muito sonolenta. Então, mas pode ser. O cortisol ele faz. E tu sabia que se espreguiçar tu libera cortisol? Fazer espreguiçar, aí tu faz assim, aí tu libera cortisol, Então tu tá mandando mensagem. Outra coisa também, já que tu não consegue levantar dicas. Primeira luz do teu dia não pode ser uma luz, luz daquilo ali, tem que ser luz natural. Do sol. Então vai lá e abre a janela, já olha pro sol, olha pro dia, né? Algumas vezes já a gente acordou, levantou e fomos fora de casa. Só ficar lá fora um pouquinho, sabe? Daí dá uma... Que aí, e realmente interfere muito assim ao longo do dia. Então, o cortisol, a aldosterona e o TSH ajustam no estresse, fluidos e metabolismo em geral. Porque o corpo trabalhou tudo para produzir, para alimentar aquele bebê, ele saiu, ele tem que voltar, colocar os órgãos todos no lugar, diminuir o tamanho do útero, voltar ali, o canal vaginal também tem alteração, então ele também volta. E aí, o corpo todo, além dele fazer tudo isso, ele tem que produzir leite. E aí ele tem que lidar com a privação de sono. Então são muitas coisas, o corpo tá ali trabalhando demais. A mulher passa por muita coisa. Aí é onde ele fala, o choro fácil. O choro fácil e emoção flor da pele, até coisas bobas, é a falta, os hormônios bagunçados, gente. Que eles estão aqui produzindo e são muitas coisas juntas assim no nosso corpo. Muita coisa. Sabe como é que um dos motivos que eu descobri que estava grávida? Olha que interessante, vou contar essa história aqui, não sei se eu já te contei. A minha menstruação era muito regular mesmo, assim. Até hoje eu tenho no meu calendário, eu anoto o dia que eu fico menstruada e eu já conto, eu já sei o dia que eu vou ficar. Hoje eu tenho outros sintomas no corpo, mas na época, até eu ficar grávida, eu não tinha eles, que era cólica. Hoje eu tenho enxaqueca. 2 dias antes eu tenho enxaqueca e já sei que eu vou ficar menstruada. E aí, eu não fiquei menstruada. Era pra ter ficado menstruada dia 30 de agosto. Eu não fiquei. Isso era uma quarta ou uma quinta, não sei. Eu lembro exatamente. Eu sei, porque eu não tava planejando, gente. Eu fui mãe solteira. Eu namorava, mas a gente era cabeça dura, né? Muito jovens, entre aspas, porque já tinha 25 anos, já era formada na faculdade, já trabalhava, enfim, mas morava com a mãe ainda, não tinha muita maturidade. E aí eu lembro que era no dia Aí eu fiquei menstruada, eu fiz 2, 3 exames, todos negativos de farmácia no trabalho. Aí dava uma cólica, eu parava tudo que eu tava fazendo e ia correndo pro banheiro. Porque quando atrasou um dia, eu já fiquei nervosa. A minha mãe disse, era pra ter vindo assim, quarta ou quinta. Aí a minha mãe disse que eu fui na casa dela final de semana e eu comi pastel de berbigão, olha só. E aí ela disse que não deu, tipo, 1 hora, tava eu, o pai do meu menino, tudo lá jogando dominó, a gente gosta muito de jogar dominó, sentamos na mesa e eles apostaram entre eles, o meu pai, minha mãe e meu irmão, sem eu saber que eu tava grávida, porque não deu 2 horas da comida ali, 1 hora, e eu disse, ai, fome. E eu nem percebi. E eu tava assim, um pouquinho acima do peso, menos do que eu tô agora, mas tava acima do peso. Meu normal era 55, eu tava com 58. Aí eu falei, eu vou começar a academia. Mas antes de começar a academia, eu vou fazer um exame de gravidez, porque eu não planejava engravidar. Meu planejamento era 35 anos. Vou fazer um exame de gravidez, porque se tu não faz exercício físico que tu vai começar, tu pode prejudicar o bebê. Agora, se tu já faz, só vê a orientação médica para o que tu pode fazer ou não. Como eu não fazia nada, era sedentária. E aí, no dia 7 de setembro, eu ia fazer o exame dia 8. No dia 7 de setembro, que era feriado, foi o dia que a véspera do dia eu descobri. O pai do meu filho parou num posto de gasolina para pegar uma água para mim. Disse, ai, tô com muita sede, vai lá pegar uma água. Aí ele pegou a água e ele me entregou.
Aí eu perguntei, onde a gente vai almoçar? E aí ele falou assim, a gente vai almoçar ali no... Era um lugar que a gente almoçava a semana toda, eu não lembro o nome agora. Era ali na Praia Comprida. E aí eu comecei a chorar. Porque não era no lugar que tu queria? Não era num lugar especial, era no lugar de todo dia. Era feriado, eu queria almoçar num lugar especial. Olha que coisa boba, gente. Mas eu comecei a chorar e eu não de chorar de... mas chorava lá. Sentida, né? Sentida. É um choro muito sentido. E aí eu secava as lágrimas e eu lembro que eu não conseguia me acalmar. E aí eu lembro que a gente foi ali em Coqueiros, que tem aqueles restaurantes beira de praia ali, o Paru e os outros. E aí no outro dia eu fiz o exame de gravidez e realmente estava grávida. E foi outro desabar de choro, né? Foi muito traumático para mim descobrir grávida naquele momento, foi bem difícil. Então eu chorei a hora que eu vi todo. Mas olha que interessante, por causa de um restaurante. Então, quando a gente diz que o hormônio da mulher bagunça, bagunça mesmo. De uma forma fenomenal, porque tu chorar porque tu não vai almoçar num lugar. Fosse hoje eu não ia dizer, mas não quer. Na fase menstrual ali, antes de ter filho, às vezes acontece também. Eu já chorei, tipo, por qualquer coisa. Parece que é motivo pra chorar antes, né, do período menstrual. Então imagina eu gerando um ser, eu acho que é dobrado, assim. Eu tenho uma TPM que quem identificou, depois do pai do meu filho, eu tinha um relacionamento grande. Quem identificou foi ele. Ele dizia, vai menstruar. Aí eu falei, como assim? Não, eu sei, porque tu tá muito estressada. E ele dizia que realmente eu fico. E hoje eu me percebo, depois que ele me pontuou isso, eu me percebo que quando eu tô irritada, assim, por maneira, coisa boba, realmente é o... Muda, eu também, é antes, mas eu fico emotiva mesmo. Tipo, chorar por qualquer coisa. Eu fico brava, mais brava que o normal. Então é isso, então fiquem... E assim, ó, outra coisa falando dessa parte de sensibilidade da mulher. Por isso tu tem que tomar muito cuidado. Porque além de uma gestante, se tu tá falando com ela, às vezes ela tá com dor, e ela não vai ficar olhando pra ti e dizer, eu tô com dor. Ela fica muito sensível. Eu fazia ultrassom toda terça-feira numa clínica aqui em Florianópolis e era sempre a mesma pessoa que fazia em mim. Eu não lembro se era homem, se era mulher, porque não marcou, né? Era legal, era gostoso, mas fiz acho que 4 ultrassons, 5 durante a gravidez do Arthur. Eu tenho guardado lá na casa dos meus pais. Mas quando chegou eu consultei na quarta, eu fiz a ultrassom um mês antes, e aí depois eu consultei na quarta, depois a última semana, no último mês da gestação a gente vai toda semana. E na quinta ela disse, não, vamos ver, a gente já faz um mês que a gente fez a ultrassom, vamos ver como é que tá o bebê, pra ver se tá tudo bem, que eu completava 40 semanas no domingo. Então eu marquei pra quinta, que era o horário que tinha, porque eu já ia fazer 40 semanas e ia mandar pra médica pra ela ver se tava tudo ok. Na época não tinha WhatsApp, né, era por e-mail. Fiz a ultrassom e cheguei lá pra fazer a ultrassom, o médico olhou pra mim e disse assim, nossa, teu filho tá com 3,990 kg, que bebê grande, tu queres parto normal? Isso é um perigo, porque o teu bebê vai trancar ali no osso. Não é a cabeça, é o ombro. Apesar que o perímetro cefálico do Arthur é bem grande. Ele falou, a cabeça é grande também, mediu lá e tal. E ele fez de um jeito... A forma que ele falou, né? Por isso que a gente tem que cuidar. Que eu saí de lá e fui direto pra Carmela, que eu ia ter o bebê na Carmela. Na época eu não tinha plano, eu fui ter na Carmela. E eu fui pra lá e comecei a chorar lá na Carmela, que eu disse, o médico falou e não sei o quê. Tanto que o médico foi tão sensitivo na época que disse, segunda-feira vem em jejum que eu vou fazer a cesárea pra ti. Então cuidem com o que vocês falam pras grávidas, que pode magoar, pode causar um problema desse. Eu podia ter tido um pico de pressão alta, porque eu fiquei nervosa, eu chorava muito. Então eu tava sensível, chorava bastante na gravidez. O meu irmão disse que eu fiquei muito chata, eu não fiquei chata, eu fiquei muito chata. Mas é por causa disso, e assim, às vezes tu tá com dor, às vezes tu realmente não tá regulada naquele sentimento por causa dos hormônios. Então cuidem muito disso, é bem pontual isso. E dor, né? Às vezes no mercado, às vezes tu não quer dar a mão ali, a mulher tá ali carregando 3, 4 quilos a mais 10 no corpo total, mais 3, 4 quilos na barriga, 10 no ao todo, né? Às vezes 12, 15, enfim, enquanto ela engorda, é difícil, gente, não é uma coisa simples. Não vamos romantizar essa parte, porque é gostoso, mas é uma mudança muito grande no teu corpo, tu ganhar 10 quilos a mais, 15 quilos a mais. Falta de concentração, memória de grávida.
Isso é o que eu mais ouço falar também. O pessoal, né? Eu acho que isso, junto com a nossa tecnologia, a nossa informação e a quantidade de coisa que a gente tem que saber, tá atrapalhando muito. Eu sou da época que tinha listas amarelas e sabíamos o telefone da cabeça. Hoje eu não sei nem o telefone dos meus pais de Sim. cabeça, nem o do meu Muita filho. coisa. Eu só sei o meu. Então, assim, hoje a gente não grava, por quê? Porque a gente tem um aparelho que faz tudo pela gente. Então, junta isso com a gravidez e toda essa bagunça, não tem o que fazer. Fica esquecido. Oscilações de humor rápida, feliz, chorando em questão de minutos. Essa É bem foi isso que a gente aquela estava questão. falando do hormônio. Como a rede de apoio pode ajudar na gestação? Essa eu passo pra ti. Aí vem esse lado. Eu tava comentando com a Natasha que eu vi um relato ali no Instagram que nos Estados Unidos virou uma moda, né, agora, a rede de apoio se juntar, fazer uma equipe ali, uma união, vamos dizer assim, para auxiliar a mãe e o pai enquanto eles estão na maternidade. Então, tipo, eles foram pra maternidade para ter o bebê. Aí você se junta com algumas amigas ou, enfim, com a família e vai até a casa para organizar as coisas, deixar tudo limpinho, tudo organizado. Eles falaram também sobre a questão de deixar marmitas prontas para facilitar a rotina, né? Porque como é uma mudança muito drástica na rotina, é legal fazer isso. E aí a gente tava comentando que seria legal essa moda vir pro Brasil, porque aqui ninguém tem o costume de fazer ainda, né? Quem salva aqui, geralmente eu vejo quem salva são os pais, ainda estava comentando contigo. Uhum. Ontem a gente atendeu uma cliente que ela conseguiu tirar 3 meses de férias, licença, eu não aprofundei com ela já veio 2 vezes aqui, então a gente conversa bastante. Que ela veio fazer a rede de apoio, ela é a mãe da mulher, né? E porque às vezes quando é sogra, às vezes não tem essa intimidade, às vezes tem, depende da relação. Mas é o que ela falou, ela disse, é muito simples ser uma gestante, uma puerpéria, quando tu tens uma mãe perto, né? Igual eu fui mãe solteira, eu fui na casa da minha mãe. Então, eu não fazia um almoço, eu não fazia um café, eu não precisava me preocupar com o mercado, eu não precisava me preocupar com as roupas. Tirava a roupa do Arthur e botava pra lavar. Como ela aparecia ali de novo, limpa, cheirosa e passada, eu não tinha essa preocupação, né? Então, quando tu tem uma mãe perto, isso ajuda muito. Facilita. Muitas mães fazem isso, fazem esse papel, né? De prover e de fazer a casa funcionar como a mulher geralmente faz. Porque enquanto você é só você e o seu marido, você pede iFood, você come fora, você sai para qualquer momento, você pode jantar e almoçar a qualquer horário, tá tudo bem. Acordou domingo 2 da tarde, quer ir almoçar e sair para almoçar 3 da tarde, tá tudo bem. Agora, quando você tem um bebê, quando você tem uma criança, você tem que ter uma rotina. É importante para a criança se alimentar bem, não comer coisas besteiras fora de hora que estraga a refeição, e tudo isso influi, então, tem a né? questão da alimentação, porque passa para a criança durante a amamentação, que a gente falou também. Então, eu fui uma rede de apoio de mãe, então eu ouço muito aqui que as mães ainda fazem muito esse papel com as filhas. Às vezes a sogra também faz, no caso da mãe, né? Quando a gente atende, a gente acaba conversando mais com a mãe mesmo. E a mãe fala, minha sogra vem, a minha mãe vem, fica um mês, depois vem minha sogra, fica mais um mês, ou fica 15 dias, intercalo. Então elas fazem esse posicionamento. Eu sempre brinco, chegou uma amiga na tua casa, tem uma loucinha querida, lava lá a loucinha. Eu brinco assim, né? Pra quem não tem rede de apoio, é importante você dizer, precisa de ajuda de alguma coisa? Quer que coloque uma roupa para lavar? Quer que eu estenda? Porque todo mundo vai visitar o bebê e ninguém vai visitar a mãe. Sim, exatamente. Isso então é bem importante. Às vezes tem um marido presente, sim, mas o marido ele tá na demanda tão grande às vezes de trabalho, que ele não consegue parar. Ele não consegue ter a licença maternidade para apoiar a mãe. Então ele, na verdade, continua na rotina de às vezes levantar e trabalhar, ficar o dia fora todo, e a mãe fica ali sozinha com a criança, né? Então é importante a gente ter bons amigos. E nunca precisar assim, eu quero ver que não, você tá precisando de alguma coisa? Quer que eu leve alguma coisa? Tá faltando alguma coisa? É legal a gente ter esse posicionamento. Estender essa mão, e tem a questão de não julgar as escolhas também, porque cada mãe é uma mãe
E como a gente falou ali, né, nessa fase ela também vai estar com o emocional muito abalado, né? Depois que tem o filho. Ela tá com uma Então, hipersensibilidade, geralmente. Então, se a gente não cuidar com esse hormônio, por isso que a amamentação é tão importante, porque ela libera a ocitocina do amor e ajuda muito nos casos de depressão também pós-parto. Porque a mulher, ela fica, poxa, será que eu sou suficiente? Será que eu sou uma mãe suficiente? Será que eu consigo dar conta? Será que eu consigo... E tudo isso passa na cabeça da gente, mãe. Então, a mulher está muito segura. Então, quando você ouvir uma gestante, tenta sempre ser uma palavra de conforto e não uma palavra de julgamento. Ah, porque você tem que amamentar. Não, é uma escolha sua. O centro, o foco é a gestante. E como ela vai agir, é importante que ela saiba os benefícios da amamentação, mas ela opte por amamentar ou não. Ela opte por jeito que ela vai criar. Ah, e ela não quer receber ninguém, que nem eu atendi uma cliente ontem, que era avó, e ela não tinha recebido visita ainda. Por quê? Porque o bebê nasceu prematuro, nasceu com 32 semanas, nasceu com 2 quilos e pouco, pequenininho. Então ela disse, ela não recebeu ninguém, inclusive a mãe dela. Por quê? Porque ela tinha um caso ela perdeu ano passado um bebê, ela estava já de 16 semanas, e ela ficou traumatizada, demorou a se recuperar, porque realmente a perda de um filho, e aí agora ela teve, o bebê veio antes, então ela tomou todas as precauções, provavelmente que o médico indicou, o obstetra falou, não receba visitas, ou pediatra, enfim, e ela está seguindo a risca. E às vezes quem não conhece, quem não tá a par da família, julga por não saber da realidade. Ou não tem problema fazer ou não, eu acho que assim, ó, é você, seu marido e o seu filho. Vocês escolhem o jeito que vocês vão criar, vocês escolhem a atitude que vocês vão fazer. Depois vocês têm a consciência que essa criança ela vai para um mundo onde a gente pode educar a criança para o mundo e não julgar, o mundo tá perdido, mas quem é o ser humano que eu tô criando para o mundo? Sim. Que valores que eu tô ensinando para o meu filho? Que o jeito de eu criar, ele não pode afetar o outro, porque se ele tá afetando o outro, tá fazendo mal pro mundo e para ele, pro próximo. Mas a maneira de você, ali, os primeiros momentos, principalmente, porque tem muito esse julgamento hoje em dia. Ah, e a criança tá andando descalço. Ah, tá deixando de criar descalço. Enquanto ela tá andando descalço, ela tá pra ela não tá pro mundo, né? Agora, a partir do momento que você mexe num brinquedo de outro, ou você mexe numa coisa que é de outra pessoa, você tá afetando o próximo. Sim. Mas tirando isso, quando é com você e você mesmo, você faz o seu jeito. Faz o que quiser. Porque vocês escolheram ser pais, então vocês têm essa responsabilidade quanto a esse ser. Mas o jeito que tu vai, eu não vou receber visita, ok. Ah, não vai pegar o meu bebê no colo, ok. Não vou sair de casa, não ok. vou divulgar foto. Cara, esses dias eu tava vendo, é um caso muito sério, eu nem vou ir muito a fundo aqui, mas em relação a Gabi Prado, semana passada, ela não divulga foto do bebê dela, recém-nascido, ela também teve dificuldade para ter filho, e ninguém sabia o motivo, e aí teve algumas pessoas que julgaram o fato dela não postar, a frescura, não postar foto do filho, né, minimizando o fato. Aí depois ela foi até o Instagram dela e falou que realmente ela tem hater em cima do filho dela. Desde a gestação, as pessoas desejam a morte do filho dela e dela. Então é um caso, assim, muito sério. Então, tipo, as pessoas antes de saberem, elas já julgam. Então é aquilo que a Natasha falou, cada um faz o que quer e tá tudo certo. Quem tem que acordar é o casal, e depois do casal, o casal ele é que manda, o casal é que é responsável pelo bebê, né? Sim. E eu fui ler agora e realmente estava falando tudo sobre isso mesmo. Sobre o jeito que tu vai criar, o jeito que tu vai fazer, sobre o apoio que tu vai... Ah, eu vou visitar uma grávida, tá precisando de alguma coisa? Leva um lanchinho saudável, passa num lugar e compra um bolo sem açúcar e sem lactose. Ai, mas eu não vou levar, ela gosta de coisa assim, ok. Se ela pedir alguma coisa que ela não possa comer, leve. Ela tá pedindo, ela é a mãe, ela sabe das consequências. Ela sabe se vai fazer bem pro bebê ou não, se vai interferir na amamentação, vai dar cólica. Vou comer uma coisa mais saudável, quer que eu passe para algumas frutas, enfim, a gente poder ajudar e visitar a mãe e lembrar da mãe, porque a gestante,
ela passa a gravidez inteira com um foco no bebê do mundo, né? Ela vem comprar roupa pro bebê, às vezes ela nem se lembra que ela tem que comprar uma camisola para ela ir para a maternidade, amamentar, ela tem que comprar, não lembra que tem que comprar uma roupa para amamentar, uma blusa. Fica a dica também quando for dar presente, né? Chá de bebê, sempre lembrar alguma coisinha pra mãe também, porque a mãe acaba esquecendo dela mesma. E pensar nisso, que a mãe ali é o ser humano que precisa sustentar aquele bebê. Ela é o foco principal, né? O bebê precisa sim, mas isso ele tem a mãe para cuidar, né? Salvo casos que às vezes a mãe passa por essa questão de depressão pós-parto e às vezes tem dificuldade de ficar com o bebê, o foco ali, a mãe, o pai, eles vão estar focados em cuidar do bebê e ninguém olha pra mãe. A mãe fica lá despenteada, cheirando a leite, não consegue dormir, às vezes não consegue ir no banheiro, tem dificuldade para evacuar, fica misturando muito, porque fica ali, né, mais dias que tá desregulada até o hormônio regular. Então, todos esses passos, a gente esquece da mãe. Então, como estamos aí na semana estamos na semana da gestante, vamos focar na mãe. Vamos olhar para a mãe, vamos desenvolver, fica até um pedido e um apelo, vamos ver como é que tá. Eu costumo, quando eu atendo uma cliente aqui, eu sempre falo, e você, como está? Tá bem? Uhum. Aí ela geralmente diz, aí outro dia, eu atendi essa semana ainda, atendi uma cliente e ela fez eu disse, tu tá com dor? Ela disse, tô. Eu disse, tu quer sentar? Ela, não, eu já vou embora. Aí ela botou a mão na barriga e ela disse, eu acho que ele tá chutando a minha costela. Entendeu? Então, assim, interessantíssimo a gente saber que olhar pra mãe, né? Olhar, ter esse carinho pela mãe, cuidado. Porque a mãe realmente ela acaba ficando em segundo plano. Então, se a gente fizer todos esses movimentos e apoiar, ela vai se sentir mais segura nesse momento e vai poder exercer melhor o papel de amamentar e cuidar. E eu esqueci de pontuar ali na parte dos hormônios, que para a mãe que vai até 1 ano de lactação, quando tu amamenta até 1 ano, após isso, que os teus hormônios vão normalizar. Tanto que falam que a mulher leva em torno de 2 anos para voltar a se reconhecer como porque mulher. O primeiro ano ela tá grávida e o segundo ano ela tá amamentando. Uhum. Aí quando a mãe amamenta, quando ela para de amamentar um pouquinho, ainda demora de 3 a 4 semanas para o hormônio voltar a regular também. Que daí também tem primeiro a gente menstrua muito, depois a gente fica um período sem menstruar, no geral é assim. Aí depois que ela volta a menstruar bem. Porque tudo isso é os hormônios trabalhando para voltar o corpo funcionar bem. Aí quando a criança começa a introdução alimentar, ele começa a voltar aos poucos, mas realmente depois de 1 ano que volta. Ainda ontem eu atendi uma cliente de um bebê de 8 meses, ela falou, o meu hormônio acho que nunca mais volta pro lugar. Porque ela tava assim com algumas coisas ainda e a brincadeira foi do esquecimento mesmo, que ela esqueceu de alguma coisa e a mãe brincou, tá esquecida? Ela falou, Aí eu falei, o hormônio volta, você tá em adaptação ainda para isso. E é isso. Tem mais alguma coisa para acrescentar, Elisandra? Por hoje é isso mesmo. Criem rede de apoios, ajudem suas amigas, sejam as amigas que vão lá lavar uma loucinha, ficar com o bebê para a mãe tomar um banho com calma. Passar no mercado, fazer uma compra. Levar uma fruta, ver coisas que ela gosta de comer. Eu falei bolo sem lactose, às vezes tem a mãe que não tá muito focada nisso, às vezes não gosta. Então procurem ver o que podem levar para agradar, não passem muito perfume quando forem visitar o bebê, porque o bebê, né, ele pode criar uma alergia ali do teu perfume, então vão mais só de banho tomado, sem muito cheiro. E se a mãe não puder receber visita, a criança não puder receber visita, respeite, manda um mínimo, né? Eu acho bem legal assim. Não querem pegar o bebê no colo, não queiram, né? Pegar o bebê no colo se o bebê estiver dormindo, se a mãe oferecer, eu sempre, depois que eu fui mãe, eu sempre pergunto, eu olho, o bebê tá dormindo, o bebê acordou, aí eu, dependendo da pessoa, eu nem pergunto, tem pessoa que diz, não, pega, você quer pegar? Aí eu até aceito, porque eu gosto, gente, mas se a pessoa não oferece, eu nem peço, porque tem aquelas mães que têm um pouquinho mais de ciúme, não querem dividir o bebê e tá tudo bem. E tem aquelas mães que são desapegadas e o bebê vai pro colo todo mundo. Aqui eu pego um monte de bebê, mas eu já percebi que alguns bebês as mães ficam meio
Sim. E eu pego bastante bebê no colo, porque eu ajudo bastante a vestir. Eu sou a ajudante de vestir as crianças. E eu adoro. Mas eu sinto que tem mães que querem fazer tudo. Tem mães que dizem, vai, veste, porque eu visto todo dia. Entende? Mas tá tudo bem, por isso que eu respeito. Eu sempre pergunto, posso ajudar? Posso ajudar a provar? Posso segurar ele pra você ver ele vestidinho? Porque geralmente quando a gente ajuda, eu ajudo todos, mas principalmente os bebezinhos recém-nascidos, que os maiores, né? Eles, a gente vai conversando. Mas tem mãe realmente que tem ciúme e tem criança também que não aceita, né? Não os bebês, mas os maiores não aceitam. Então procurem olhar pra mãe. Nessa semana de gestante, vamos olhar pra mãe. Vamos focar nela, porque ela, se ela estiver bem, o bebê tá bem, ela tá passando as emoções pra eles. Exatamente. Por hoje foi isso então, pessoal, e até a próxima. Até a próxima.